Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 59 do estudo de Espiritismo, nível básico, nível inicial, para quem está começando a compreender e estudando o Espiritismo. Você está convidado, então, para participar dessa sequência de vídeos, dessa sequência de aulas, e o nosso principal objetivo, como um estudo inicial do Espiritismo, como a maioria das casas espíritas que tem estudo do Espiritismo, né? A gente sempre começa pelo Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Kardec compilou, com perguntas e respostas que ele recebeu da espiritualidade. E ele nos deu esse livro, então, como livro principal aqui, o livro primeiro para quem está iniciando na doutrina espírita. E é um livro completo que tira todas as dúvidas iniciais aí para a gente compreender a doutrina. Se você está começando agora também, na aula 1, ela fala sobre o que é o Espiritismo. Então dá uma visão geral aí de como surgiu o Espiritismo, quem era Kardec, como é que tudo começou. Na aula 2, o tema muito interessante também é sobre Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. Se você não faz ainda, é muito legal, muito bom você melhorar a tua vibração da tua casa, melhorar a tua família toda, né? Colocar todo mundo com pensamento no bem. Então, fazer o Evangelho no Lar é sempre muito útil, mesmo que faça você sozinho. Então, se você quiser, assista a segunda aula sobre Evangelho no Lar. E aí depois a gente vem, aula 3, aula 4, aula 5, falando sobre a leitura do Livro dos Espíritos. Constantemente a gente lê toda aula um conjuntinho de perguntas novas, né? São 1019 perguntas, então ainda faltam bastantes aí pela frente. Temos muito ainda pela frente, mas já estamos na 529. Então hoje a gente começa a ler aqui a partir da 529 e deve ir até a 535. Bom, e a gente sempre faz também uma leitura de uma página de abertura de um outro livro. No caso, agora nós estamos lendo Caminho, Verdade e Vida, esse outro livro que tem aqui do lado. E eu sempre recomendo que você tenha os livros em casa, né, na sua estante, para você ler de vez em quando, é sempre muito bom. E o Caminho, Verdade e Vida, por exemplo, como o Sinal Verde também, que nós lemos anteriormente todinho, o Sinal Verde e o Caminho, Verdade e Vida é normalmente uma página só, um texto curto. É bom até para você ler frequentemente e pode até ler também como abertura do seu Evangelho no Lar. Né? A abertura faz esse, depois lê o Evangelho. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Hoje a gente começa então com a leitura do Caminho, Verdade e Vida. Sempre depois da leitura a gente faz um entendimento e retira os aprendizados para colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos então à leitura do Caminho, Verdade e Vida. E a leitura de hoje é um texto com o título Tudo Novo. Como sempre começa no Caminho, Verdade e Vida, a gente começa por um parágrafo do Evangelho. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E aí o texto de Emmanuel agora, sobre tudo novo. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação
com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane, o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação dos antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Então, uma belíssimo texto aqui de Emmanuel, como sempre, né? Bom, vamos tirar agora os aprendizados daqui para a gente colocar no dia a dia, como a gente sempre faz. Muito bem, e eu queria começar falando sobre a palavrinha que ele usa aqui, crentes, né? A palavrinha crentes que ele usa aqui, naturalmente é um crente em Cristo, né? É a pessoa que tem fé, que acredita em Jesus, né? Então é isso que ele chama aqui de crentes, né? Então ele comenta aqui, ó, é muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração, né, para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que, olha, não pode ficar pedindo para ganhar na Mega Sena, não pode. Que é muito comum, né? Não pode ficar pedindo ganhos aqui da matéria, assim, absurdos, né? Egocêntricos, coisas que a gente vê que são para o ego do ser, né? Que não são nem assim para sustento, não. Muitas vezes, né? São pedidos assim para satisfazer o ego, para continuar com um problema. Às vezes a pessoa está passando por aquele problema porque tem que mostrar que sabe passar por aquele problema, tirando o ego, tirando penúrias, né? Ou seja, lamentações excessivas, reclamações constantes, não. Passar de cabeça erguida, sem lamentações, sem reclamações, né? Agradecendo a Deus e mostrando, acima de tudo, mostrando para a espiritualidade que compreende aquela missão, compreende que tem que passar por aquele ponto. Por outro lado, não é acomodação. É o que comenta Emmanuel aqui. Jamais acomodar. Não é isso que estamos falando. Não é aquela pessoa que eu tenho que sofrer. Para ir para o céu, tenho que sofrer. Não, não, não. Ninguém está dizendo isso. Tá? Inclusive, quem não tem débito, o espírito elevado, quando encarna aqui na matéria, né, ou ele não tem débito e você não vai ver ele passando por expiação, ou ele provavelmente ou pode ser uma missão, pode ser que ele passe por uma expiação por uma missão, né, como foi o caso de Jesus. Então, é um caso diferenciado. Mas, de uma maneira geral, o espírito elevado, inclusive a gente já leu em algumas questões do livro do Espírito falando sobre isso, né? Eles não têm que passar mais por expiação, a não ser que seja uma missão. Mas que, na maioria das vezes, eles encarnam e sabem passar pelos problemas. Porque problemas da vida é natural. O problema é que o ser que já está elevado, ele não dá tanto valor àquelas coisas materiais. É um ser que está de olho na verdadeira vida, constantemente. Então, estar de olho na verdadeira vida é justamente a renovação em Jesus. Quando fala aqui em tudo novo, significa renovar os pensamentos, renovar
pensando em Jesus e na verdadeira vida. Então, sem ficar na matéria, tem que ter bens disso, bens daquilo, é lógico. A gente precisa trabalhar para comprar as coisas para a gente se sustentar, para se manter, para se alimentar, faz parte da vida e a gente está aqui para isso. Está aqui para isso, para trabalhar, para conviver com outras pessoas, para aprender constantemente, né? E ganhar dinheiro faz parte disso também. Então, esses pedidos aqui, né, eu diria aqui que grande parte deles aqui é do ponto de vista monetário, né? Então, temos que saber passar por essas situações, né? E o mesmo vale também para doenças, coisas desse tipo, né? Mais uma vez, não é acomodação, hein? Temos que entender constantemente. Não estamos falando do ser se acomodar e aceitar, não. Não. É um aceitar, sim. É um aceitar que tem que passar por aquilo. Mas pode sim e deve procurar sair daquela situação, né? Seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de saúde, né? Procurar médico, procurar hospital. E isso é que o cristão que ama a vida que Deus concedeu, que ama o seu corpo, que Deus lhe permitiu nessa encarnação, tem que tentar fazer, né? Manter-se vivo e sempre com o objetivo de crescimento, evolução, progresso, estudo. Tá? Esse é o pensamento principal. E aí ele fala também, olha, não se engane acerca do caminho que lhe compete, né? Então, é um pouco disso, olha, tenha certeza, se você está passando por isso, é porque tem que passar por isso. Tá? Ou você combinou isso na espiritualidade, ou isso foi o caminho que você direcionou ainda nessa encarnação agora. Tudo que você fez levou nessa direção. E aí, pelas leis universais, pelas leis divinas, acabaram voltando para você algumas coisas. E, por vezes, essas coisas podem ser boas, pode ser um karma positivo, mas, por vezes, pode ser um karma negativo também. E aí está forçando você a passar por esse problema. Em qualquer uma das circunstâncias, sempre fé em Deus, oração constante e seguimos em frente. Esse é o pensamento. Mas nas orações, jamais se lamentar, ficar orando, fazendo reclamação, né? Isso daí só mostra que o indivíduo não soube passar pelo aquele problema e aí vai ter que passar novamente pelo problema. Bom, e aí por fim aqui, né? Ele comenta aqui, olha, é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação dos antigos erros. Então, muitas vezes se vê a pessoa se lamentando em nome de Jesus e pedindo a Jesus para resolver os problemas dela. Né? Não é isso. O aprendizado é feito pelo indivíduo. Já aprendemos isso com o Espiritismo. Em várias questões os Espíritos já falaram sobre isso. O aprendizado é feito pelo ser. Né? Eu gosto muito daquela metáfora da tangerina, né? que fala, olha, você pode pedir para Deus para fazer um furinho na tangerina, né? Igual uma criança pequenininha que não consegue furar para comer a tangerina, né? E ela pede para o pai, pai, descasca para mim, né? Mas aí o pai sabe o que ele faz. Ele faz um furinho. A partir daquele furinho, aquele rasguinho, a criança com o dedinho dela vai tirando, vai descascando e depois vai comer a tangerina. Mas ela tem que fazer. Não espere receber a tangerina cortadinha, descascadinha, raspadinha, não. Não. Não é? A gente pede assim, olha, me mostre o caminho, me oriente, e aí os espíritos vêm e orientam. Aí Deus permite e nós recebemos o direcionamento, mas nós temos que fazer a nossa parte. É isso, pessoal. E afastar um pouquinho o ego, né? Tirar o ego sempre, né? Sempre que pedir alguma coisa, ter certeza de que não é o nosso ego querendo aquilo, né? E sim que é algo realmente que é bom para todos. Então, que vai fazer bem para a família toda sua, ou até mais, né? Para todo um conjunto de pessoas. E isso é muito bem visto pelo universo, por Deus e pela espiritualidade. Bom, eu acho que
com relação a isso, né, com relação à leitura de hoje, aqui, tudo novo, acho que é bem por aí, é uma renovação, estamos falando aqui de um momento aqui de renovação. No Evangelho, o comentário do Evangelho é bem claro, né? Olha, assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficam para trás, ficam para trás. Até porque todo mundo erra e os erros ficam para trás. A gente olha para frente e segue em frente. Eis que tudo se fez novo. Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muito bem, vamos agora então à leitura do Livro dos Espíritos de hoje. E a gente vai dar continuidade aonde a gente parou. A gente leu até a 528 na última aula. Então nós vamos continuar da 529. E estamos no título, estamos na parte 2, capítulo 9, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos ler aqui, para fechar esse tópico aqui de influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Vale a pena comentar que esse tópico aí ele começou e a gente leu já algumas perguntas dele, e hoje a gente vai da 529 até 535. Então, se você quiser ver esse tópico por completo, tem que assistir a aula anterior depois. Tá bom? Vamos lá, então. Questão 529. Um ponto interessantíssimo, porque a gente fala aqui sobre como é que os espíritos intercedem, né, e ajudam a gente aqui na matéria, né? Nós que estamos encarnados. Como é que eles podem nos ajudar? Sempre sobre a gestão e comando de Deus, né? Sob a luz de Deus, sobre a permissão de Deus. Sempre a espiritualidade nos ajuda. Mas quando pode, quando não pode? Essas são as perguntinhas de Kardec. Vamos a 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Naturalmente aqui deve ser uma expressão antiga, talvez, mas talvez algum tiro durante guerra, alguma coisa assim, né? E de que uma bala foi disparada a esmo, mas mesmo assim atingiu uma pessoa lá, então era para ter atingido, alguma coisa desse tipo. E a resposta dos espíritos para Kardec aqui. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. É verdade, né? Temos que observar mais a natureza, a beleza da natureza, e parar de ficar imaginando superstições. Questão A, dentro da 529. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada a sua ação por espíritos que queiram o contrário, ou seja, por espíritos maus, né, que queiram o contrário, que não queiram, de repente, algum resultado positivo? Então a pergunta é essa: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos, né, ter obstada a sua ação, né, bloqueada a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Resposta: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele o assim quis. Então, lindo aqui ver a espiritualidade colocando Deus acima de tudo, né? Como uma inteligência suprema realmente do universo, tomando conta e fazendo a gestão de tudo. Se aquilo foi possível acontecer, foi porque Deus achou que tinha que acontecer. Caso contrário, não tem força que possa parar uma determinada decisão. Questão 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões?
Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Resposta dos espíritos. Eles se comprazem, ficam felizes em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados, pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que pela culpa dos espíritos. Então, excelente resposta dos espíritos aqui, que deixa claro para a gente que a gente não pode ficar botando a culpa sempre nos espíritos que estão por aí, né? Isso foi coisa de algum espírito. Não, não pode, né? Então, se quebrou, a culpa é sua, acima de tudo, né? Se você tomou uma ação errada na sua vida, a decisão foi sua. Não se engane. Você tomou a decisão. Não, mas veio um espírito e me falou alguma coisa. E aí eu fui por esse caminho. Mas a decisão é sua. É igual o motorista que está dirigindo, motorista de um ônibus, por exemplo, que está dirigindo, e alguém fala para ele, dobra aqui para a direita. Né? Ele só vai dobrar se ele quiser, porque a decisão é dele, ele é o piloto ali. Não é? É a mesma coisa. E o ônibus, ele sabe que ele não pode sair do caminho dele. Ele não pode, porque ele tem um compromisso. E ele não dobra. Ele segue o caminho dele. Tá? Então, assim temos que fazer nós também. Ouviu qualquer coisa? Ouviu o que eu digo é assim, é um pensamento. Puxa, podia fazer isso, né? Para começar, para pensar, com frieza. Pede ao teu mentor, olha, é isso mesmo. É isso mesmo. Se for uma decisão importante na sua vida, né? Sempre eleve ao seu mentor, como já falamos anteriormente. Faça uma meditação, oração, com boa vibração, aí você faz a pergunta ao seu mentor. E aí você vai receber a resposta. Talvez não imediatamente, talvez algumas horas depois, algum tempo depois, mas recebe. Recebe. E às vezes até por sinais, sincronicidades, como dizia Carl Jung, que nos mostram. Um amigo vem te telefona, um amigo que você não falava há muito tempo, né? Dizendo, olha, é isso, vamos fazer isso. Aí você, puxa, eu tive essa ideia também, né? Olha, uma sincronicidade, como dizia Carl Jung, né? E estudou tanto sincronicidades. A gente no Espiritismo não chama de sincronicidades. A gente sabe que tem toda a espiritualidade agindo. Todos os seres bons trabalhando a nosso favor constantemente. Cabe a nós, com o racional ligado o tempo inteiro, a nossa razão noética, aquela inteligência suprema que temos dentro de nós, né, com a nossa razão noética, perceber e fazer a escolha correta. Questão A, dentro da 530. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal? Ou assim procedem contra qualquer um, sem motivo determinado, por pura malícia, por pura maldade, né? Resposta dos espíritos. Por uma e por outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos, que granjeantes, ou seja, de muito tempo, né, nesta ou em vidas predecedentes, a essa existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Estão por aí, te procuram porque acham que você vai aceitar. Né? E aí você ignora uma, ignora duas, ignora três, né? Faz a tua oração, mostra que você está no caminho de Deus e pronto. Aí não vai mais ficar te sugerindo coisa errada. Tá?
O grande segredo é isso, é mostrar que o nosso caminho é o caminho de Deus, as nossas decisões são decisões raciocinadas, constantemente, sob orientação e apoio do nosso mentor, dos nossos mentores, cada um com o seu. 531, pessoal. Excelentes perguntas, né? Tirando muitas dúvidas aí, ó. Deixe seus comentários, inscreva-se, curta, não esquece de curtir, ajuda muito aí para divulgar o canal. 531. Extinguem-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Resposta. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidades, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Muito bem. Acho que a resposta clara também, né? É se continuam esses espíritos que de repente ficam atrás da gente, às vezes por disputas de outras encarnações, né? Infelizmente, né? Não pegaram o caminho do bem, não entenderam quando Jesus disse: esquece, perdoa, né? Perdoa teus devedores, assim como Deus vai perdoar as suas dívidas também. Então é isso, é importante o perdão, né, para a gente seguir em frente, para a gente conseguir seguir em frente. Temos muita jornada pela frente, muitas encarnações ainda pela frente a cumprir, né? E é importante sempre o perdão e o amor ao próximo. Questão A. Pode-se pôr termo a isso por que meio? A pergunta de Kardec foi, olha, como é que eu dou fim nisso, né? A essa constante, um espírito de repente obsessor que segue porque odeia aquele ser e tal, né? Como é que eu boto um fim nisso, né? É a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, ou seja, além disso, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão, por verificarem que nada lucra. Ou seja, se você puder não responder tudo que eles falam, né? Ah, fala isso. Não vou falar, eu vou pensar antes, sempre. Sempre, nada de improviso é bom, nada improvisado é bom. Eu sempre paro para pensar e aí decido se eu falo ou não. Eu sempre paro para pensar e aí eu decido se eu vou fazer ou não alguma coisa. É sempre com o raciocínio ligado. Não é à toa que a doutrina espírita é a doutrina da fé inteligente, da fé raciocinada. Temos que o tempo inteiro estar trabalhando, raciocinando por nós mesmos. Esse é um dos maiores aprendizados que tem. Não raciocinar no coletivo. Ah, eu vou por esse caminho porque todo mundo está indo, então eu vou também. Não. Faça o seu pensamento, faça a sua oração. Reúna-se com o seu mentor espiritualmente, que em sonho que seja, durante a noite, né? E peça para ser orientado. E você vai ser. Continua a explicação aqui. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam, em outra existência, a exercer as vinganças que vinham tomando. E que, assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito ao outrem. Tá? Então, naturalmente, isso só ocorre se Deus permitir. Se for, assim, uma dívida que ele tenha que passar e vai seguir, né? E a gente tem que pedir, a Deus pode pedir, sim, para atenuar isso, né? Para ajudar, pedir para o mentor ajudar, para interferir, né? Entrar, interceder, sempre ajudando. Existem casos graves de espíritos que são perseguidos por muito tempo, né? Mas
o que você, espírito encarnado, tem que fazer? Tem que mostrar que você está em outro caminho, que você está em outra direção, que você quer esquecer todo o mal que tenham feito contra você, né? E que você se arrepende, pede perdão pelo mal que você possa ter causado em outras encarnações ou até nessa mesma encarnação. Tá? Esse é o pensamento constante, em oração, inclusive, como Jesus nos ensinou, não é? Pedindo perdão pelos erros, para que possa ser perdoado. Agora, então, 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Olha, a pergunta que Kardec fez é boa. Vamos ver. De todo não. De todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência, ou seja, tem que passar. Tem males que tem que passar. Só quando passar e mostrar realmente que, olha, passei de cabeça erguida, sem reclamar, sem lastimar, passei, aí você se livra daquele mal, daquele problema, né? Tem problemas recorrentes que voltam na vida da gente, né? Isso me lembra sempre Khalil Gibran. Khalil Gibran que falava, olha, a vida nossa... Khalil Gibran é um poeta, né? Famoso, oriental, foi morar em Nova York, bom, mas ele comentava, né? Que, olha, esses problemas parece que a gente está numa espiral. A nossa vida é uma espiral. A gente sempre volta para um ponto onde acontece de novo aquele mesmo probleminha. Eu tenho que saber passar por aquilo, né? Tenho que aprender paciência, diminuir ego, melhorar alguma coisa. Enquanto eu não melhorar esse ponto e mostrar para a espiritualidade que, olha, mostrar para Deus que, olha, consegui, eu já entendi, eu já sei, eu já entendi, já sei andar de bicicleta, né? Aí você se livra daquele aprendizado, daquela dificuldade. Ela não volta mais, né? Então é isso que os espíritos falam aqui, ó. De todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Então, o que os espíritos fazem é amenizar, tranquilizar, mostrar, por vezes, mostrar algum caminho para melhorar, para amenizar aquilo, né? Aí sim. E continuam os espíritos. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males. Poupar-vos aos males. Ou, quando menos, atenuá-lo. Então depende de nós. É o que eles comentam aqui. Continua. A inteligência, Deus vos-la outorgou. Ou seja, Deus já deu inteligência para vocês, para que dela vos sirvais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem, mas não assistem, senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Olha que texto bom, perfeito. E continua. Esse é o sentido destas palavras. Buscai e achareis. Batei e vos abrirá. Então depende de cada um. Não é pedir e aguardar que Deus dê. Não é assim. Depende de nós fazermos a nossa parte. Paciência, fé, resignação. Insistir. Insistir. Disciplina no trabalho. Oração de novo. Trabalho. E aí os espíritos ajudando. Você tem que estar com uma boa vibração. Boa energia, boa vibração, que a oração vai dar também. Positividade. E aí vem os espíritos intuindo, instruindo e trazendo inspiração. Ó, segue esse caminho aqui, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, né? O que às vezes parece uma ideia nossa, por vezes foi um espírito bom, um mentor orientando. É isso. Muito bom. Então, muito interessante o texto, né? E ele fala claramente, olha, depende de cada pessoa. E ele continua aqui um finalzinho.
sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que consideras um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então é bem por aí, né? O que ele está dizendo é, olha, tem muita coisa que a gente acha que é mal e que, nossa, eu não quero passar por isso e tudo, mas que é bom para você. Né? É como um pai ensinando o filho a nadar. O filho não quer, tem medo d'água, tem medo, mas o pai sabe que é importante aprender a nadar, porque pode ser útil no futuro. Né? Mesma coisa andar de bicicleta. Vai aprender, vamos lá, vamos com toda a paciência. Eu te ajudo, eu te seguro. E assim a espiritualidade vai, nos amparando, dando um empurrãozinho na bicicleta para pegar embalo, né? E acompanhando, muitas vezes acompanhando de perto, para o tombo não ser grande. Tá bom? Mas temos que nós aprender. Questão 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Resposta: algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Né? Então, da mesma maneira, olha, da mesma forma que eu fiz ali uma referência à criança, com o pai andando de bicicleta, né? E se a criança pedisse para dirigir o carro, o pai deixaria? Né? Será que uma criança pode dirigir um carro? Não pode. Não é? Então, da mesma forma, o pai, como sabe disso, ele vai dizer não. Né? Mas, às vezes, a coisa não é tão complexa. Né? Pode ser que seja um patinete. Uma criança pequena é arriscado. Né? Será que não dá para deixar? E, às vezes, como prova, né? Como quando ele fala aqui, olha, algumas vezes, como prova, é concedido riqueza. Por quê? Porque a riqueza é muito difícil. Como disse Jesus, né? É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Né? Aí usou o exemplo do camelo, do buraco de agulha. Né? É mais fácil um camelo passar no buraco de agulha. O buraco de agulha eram furos que tinham no muro, né, de Jerusalém, mas aqueles muros internos, né, e eram furos muito estreitos, só passava uma pessoa. Aquilo era chamado de buraco de agulha. Muita gente pensa em agulha, né, agulha de linha e tudo. Não, nada a ver, nada a ver. Aquilo era um buraco de agulha. Bom, e é isso, né? Então aí é que vem a frase: olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a tentação é muito grande. Né? A tentação da riqueza e de desviar das provas, porque com dinheiro o serzinho desvia das provas de forma fácil. Olha, estou com uma dificuldade, aí chama o empregado, manda o empregado resolver. Resolve aquilo ali. E o empregado que se vire. Né? O empregado está fazendo a lição. O serzinho com dinheiro não. Né? Então são poucos os que têm dinheiro. Alguns conseguem. Alguns conseguem. Mas são poucos os que com dinheiro conseguem, fazendo caridade, né? Amor ao próximo, trabalhando, porque não é porque tem dinheiro que não vai mais trabalhar. Vai parar. Não. Trabalhando constantemente, mostrando que sabe utilizar os recursos que Deus deu. Aí sim, aí consegue. Então é isso que ele diz aqui, olha, o dinheiro é prova, não esqueçam disso. É uma grande prova. Questão A, dentro da 533. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Resposta: uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, a maioria das vezes, entretanto, os que concedem são espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Então, um texto que não tem nem o que explicar, né? Bem claro aqui. Muitas vezes, a maioria das vezes, quando a pessoa fica
muito rica, pode ter sido alguma ajuda de algum espírito que quer o mal dele, né? Mas não é regra, não há regra nisso aí, tá? É o que eles dizem aqui. Por vezes pode ser um espírito também elevado, querendo colocar como uma prova, para ver se vai conseguir. Vamos ver se vai conseguir. Toma, dá o prêmio nos números da Mega Sena para ele, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ou direciona ele para um determinado negócio que vai dar certo. Bom, questão 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização de nossos projetos parece encontrar obstáculos? Resposta. Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituis em vossos maus espíritos. Maus gênios, como ele chamou aqui. Gênios é uma palavra antiga, mas que significa espíritos, podemos entender assim. Tá? Bom, pessoal, eu acho que é bem claro aqui, mais uma vez eles responderam, né, que a gente não tem que ficar a nossa vida toda pensando, ai, tem algum espírito causando isso, ai, por favor, mantenham-se sempre centrados no bem, em Deus, no seu mentor, e pronto, acabou-se. O pensamento é uma pronóia constante. Né? A pronóia é um termo bem interessante, que é o universo todo, é o teu pensamento, né, dessa forma. O universo todo conspira a meu favor. Deus quer o meu bem, os espíritos querem o meu bem, a espiritualidade toda trabalhando pelo bem, constantemente. E isso basta na tua mente. Tá? Ah, errou? Assuma o erro. Assuma o erro e da próxima vez faça diferente. Melhore a tua vibração, melhore a tua energia para receber as orientações. Talvez você não tivesse ido por esse caminho se tivesse com uma vibração melhor e o seu mentor tivesse podido te inspirar da forma e você tivesse percebido a inspiração. Então, assumam o erro, em vez de ficar pensando o tempo inteiro, isso foi espírito. Isso... Não façam isso de jeito nenhum, tá? Pronóia total. A espiritualidade e o universo estão conspirando constantemente a seu favor. É esse o pensamento que você deve manter na cabeça o tempo todo. Positividade. Isso é um pensamento, acima de tudo, um pensamento de positividade total. E agora a última questão, mas essa última questão ela tem perguntinha A e perguntinha B. É a 535. Vamos lá, para finalizar hoje então. Quando algo de venturoso nos sucede, ou seja, algo bom nos sucede, né? É ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Resposta. Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos, sem dúvida, que foram os agentes da vossa vontade. Muito bem. E aí eu acrescentaria aqui. Permitam-me os espíritos. Mas eu acrescento. Agradeça você, porque você se recebeu, você fez por merecer. No mínimo, você melhorou a tua vibração e conseguiu perceber as inspirações que os espíritos bondosos lhe direcionaram. Então, houve um mérito, muito provavelmente. Ou uma prova que você vai ter que passar, como falamos agora há pouco. Questão A, dentro da 535. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? Resposta. O que sucede aos ingratos? Somente isso, foi o respondido. E o que sucede aos ingratos?
Aí temos que fazer um entendimento. A meu ver, coloque no comentário os entendimentos de vocês, à vontade, tá? O que sucede aos ingratos? Ora, normalmente quem não é grato não recebe mais. Não é? Quem não é grato perde o que recebeu. Ou coisas desse tipo. Normalmente é o que é necessário para que isso se compreenda e se dê valor também, porque quando a gente é grato, a gente dá valor ao que a gente tem também, já de imediato. A gratidão é sobre tudo que você tem, por mais simples que seja. A começar pela saúde. E por tudo, um copo d'água, um copinho de vidro de água. Gratidão, Pai, por me permitir essa água. E todos os benefícios que ela vão dar para o meu organismo. É isso, pessoal. Constante. Gratidão. Questão B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Essa foi a colocação de Kardec. Resposta. Assim é, de fato, mas importa ver o fim. Porque você está olhando assim um momento, né? Você bateu um flash, bateu uma fotografia. Tem muita coisa pela frente. Tem uma eternidade de encarnações. Né? O que Kardec está falando, ele bateu uma fotografia de um momento, que a gente está olhando ali, um momento de uma vida, né? Que a pessoa recebe muito, e não é grato, ao contrário, é maldoso, não sabe ser grato, não sabe fazer caridade, mas recebeu do Pai. É uma prova difícil que não está sabendo passar. Né? Uma prova difícil que ele não está sabendo passar, e na próxima reencarnação vem, de repente, numa penúria totalmente contrária àqueles benefícios que ele teve dessa vez. Mas deixa eu ler a resposta dos espíritos aqui. Assim é, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade, de que não são merecedoras. Pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então é isso aí, tá? Muito bom. Resposta dos espíritos da 535, letra B, dele bola. Pessoal, excelente tema, né? Um tema gostoso mesmo, muito bom. E esclarece muito a gente. O que a gente pode pedir, o que a gente não pode pedir, né? Como pedir. Muito bem, continue com a gente aqui nos estudos. Na próxima aula nós vamos falar sobre pergunta 536, 536. Vamos começar um tema que é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Olha, será que os espíritos fazem chover? Será que vão falar sobre isso? Né? Vamos ver na próxima aula aí. Super interessante. Pessoal, é isso por hoje. Ficamos aqui na 535. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.